Hello, guys. How are you today? Are you fine? Are you okay? I hope so. Let's go. Let's start our English class number 3. Ok? Simple present tense, short answers. Pessoal, vamos iniciar aqui a nossa aula de número 3, que será a aula do terceiro bimestre. E a gente vai ver aqui, tá, o Simple Present Tense, Short Answers. Respostas curtas do presente simples. Eu já ventilei isso na aula, na nossa aula presencial e online, né? Eu vou ver isso novamente aqui com vocês. Tá? Só que, na verdade, eu vou explicar um pouquinho mais, com mais detalhes, com calma. Isso também tem no livro de vocês. Tá? As respostas curtas, elas são muito utilizadas em conversações devido à sua objetividade para manter o bom dinamismo da conversa. Ou seja, uma conversa assim mais rápida, informal e até mesmo dinâmica, o americano utiliza muito a resposta curta. E ele, né, americano, não tanto o britânico também faz isso, mas o americano gosta muito de encurtar as coisas, né? Assim, as palavras, as frases. Ele não é na fala do dia a dia. Eles têm muito esse costume de contrair as frases e tudo mais. E aí nós temos aqui um exemplo de short answer, tá? E, digamos assim, na verdade eu coloquei um exemplo de long answers, tá? Elas trabalham com yes ou no, dependendo do contexto, pode ser yes ou no, você pode dizer sim ou não, é uma resposta, tá? Se for uma resposta, tem um sentido de yes ou no, tá? E as respostas curtas, elas são, na verdade, uma abreviação das respostas longas, tá? Porque, como diz, resposta curta, mas é uma abreviação. O americano gosta de abreviar as coisas. Então, você tem, por exemplo, aqui, uh, do you speak French? Do you speak French? Você repara, do you, o do, ele não tem tradução, ele apenas indica que a pergunta está no presente. Do you speak French? Você fala francês? Uma resposta longa, positiva ou negativa, né? Vamos dizer aqui a positiva seria yes, I do speak French. Yes, I do speak French. Sim, eu falo francês. Então você vê yes, I do. Né? Como está perguntando para mim, you, eu tenho que responder eu. Né? Então, yes, I do speak French. Ou então, no, I do not, ou don't. Né? Eu coloquei em colchetes porque ou você escolhe um ou outro na hora de escrever. I do not ou don't speak French. Não, eu não falo francês. Isso aí é uma resposta longa, né? Dependendo do comprimento da pergunta, se for uma resposta longa, yes ou no, você vai falar e vai dizer todo o comprimento da pergunta, né? E aqui no caso, um detalhe importante, né? Deixa eu falar, não, melhor falar isso na resposta curta aqui. Vamos pegar esse mesmo exemplo e ver aqui na resposta curta, tá? Por exemplo, do you speak French? Na resposta curta vai ser yes, I do, tá? Ou no, I don't. Yes, I do. No, I don't. Uma tradução seria, por exemplo, você fala francês? Sim, eu falo. Ou não, eu não falo, tá? Mas aí você, não, eu não falo. Mas aí você pode perguntar, mas cadê o verbo? Né? Porque aqui nós temos o verbo. Né? Do you speak French? Olha, o speak, aqui que é o falar, o verbo falar. Tá? Você fala francês, o do ele só indica, vamos dizer assim, que a pergunta está no presente. Mas o que acontece? Numa resposta curta, como ela é vamos dizer assim, uma resposta encurtada, tá? Quando você fala yes, I do, a pessoa já sabe que você está falando yes, I do speak French. Tá? Mas eu poderia falar yes, I speak? Olha, poder pode, mas a gente quando fala assim dessa forma, nós estamos pensando em português, né? Porque você responde com o verbo. Por exemplo, você fala português? Sim, eu falo. Né? Você termina com esse verbo, mas em inglês, a gente numa resposta curta, você vai terminar com o verbo auxiliar. Se você for falar yes, I speak, você está pensando não como um americano, um britânico pensa, né? Você está pensando como um brasileiro. Né? Então, o seu inglês aí está meio que adaptado para o português. Mas, na verdade, vai para eles, vai soar tipo como se fosse nós vai, nós foi. Né? É uma coisa meio estranha, é coisa meio de alguém que não tem conhecimento da língua mesmo, né? Então, nós não utilizamos o verbo principal numa resposta curta, nós utilizamos o verbo
auxiliar, que no caso aí é o do, tá? Lembrando, então, vamos lá. Então, deixa eu terminar aqui o exemplo 2 para falar sobre isso. Então, você tem yes, I do, ou no, I don't. Tá? Lembrando que eu respondi com I, porque a pergunta está sendo tecnicamente dirigida a mim, né? Do you, você. Você fala francês? Yes, I do. No, I don't. Claro que dependendo do contexto também, o you ele pode ser plural, né? Então seria do you speak French? Se fosse, dependendo do contexto, se vocês falam francês, você poderia dizer yes, we do, né? Sim, nós falamos, we do. O we aí, por quê? Porque esse you seria interpretado como um you no plural, ok? Um you no plural. Então, no pode ser também no, né? Se for negativo, no, I don't, ou no, we don't, se o you for plural. Agora, no exemplo 2, você tem does she teach English? Does she teach English? Ela fala inglês? Tá? Ela fala inglês? Você pode responder yes, she does. Sim, ela fala. Ou no, she doesn't. Lembrando, não, ela fala inglês não, ela ensina inglês. Teach, esse verbo aqui, teach, é o verbo ensinar. A teacher, né, um professor, a teacher is someone who teaches English. Ou he teaches something, tá? He teaches something. Então, assim, teach é o verbo ensinar. Teacher, com R, é aquela pessoa que ensina, né? É o ensinador, é o professor, teacher, tá? Então, a teacher is a person who teaches, tá? Teaches some subject, algum assunto. Aqui no caso, né? Vamos lá. Does she teach English? Ela ensina inglês? Yes, she does. Ou no, she doesn't. Se fosse uma resposta longa, seria yes, she does. She teach English. No, she doesn't. She doesn't teach English. Repara o seguinte. Aqui eu vou utilizar o does, porque isso aqui eu falei já desde a primeira aula, tá? Por que eu utilizo o do e aqui eu utilizo o does? Tá? Porque o do, eu vou servir, como o pronome aqui é you, tá? Eu vou utilizar o do, porque o do ele é utilizado para I, we, you e they, tá? O do. E o das ele vai ser utilizado na terceira pessoa do singular, he, she, ou it, tá? Ele, ela ou isto. E por quê? Mas por que então tem que ser das? Porque lembra que o verbo, isso aqui é um verbo, do é um verbo que pode ser um verbo comum, tá? É um verbo comum, mas aqui no caso ele age como verbo auxiliar, então ele não tem tradução aqui. Mas em outros contextos ele tem tradução. E como um verbo, né? Como ele está no presente simples, quando ele é flexionado pela terceira pessoa do singular, quando ele termina em O, você tem que acrescentar ES. Lembra? Você tem que acrescentar ES em verbos que terminam com CH, SH, X, O, se não me engano, Z, SS, né? SS não, né? Mas o que acontece? Isso numa afirmativa, tá? Numa afirmativa a gente fala assim, dessa forma. Né? Por exemplo, she teaches. Se fosse aqui uma afirmativa, she teaches, com ES aqui, she teaches English. Tira esse ponto de interrogação, tira esse das. Se fosse uma afirmativa, she teaches English. Mas como uma pergunta, o verbo aqui não vai ficar teaches, com ES, tá? E você vai utilizar o do. Mas como o do vai ser flexionado na terceira pessoa, então o do vai receber o ES, entendeu? Então, do ou das, o das nada mais é do que uma variante do do. Tá? Então vai ficar does she teach, aí o verbo principal volta ao normal, porque você já tem o do sendo flexionado. Does she teach English? Ela ensina inglês? Yes, she does. Ou no, she doesn't. Ok? Sim, ela ensina. Ou não, ela não ensina inglês. Tá? Isso aqui são respostas curtas que podem ser pedidas para você numa avaliação, numa prova, enfim. Então é bom você aprender também. Aprenda, tanto na aula passada nós vimos as questões, a questão, né, a forma afirmativa, a forma interrogativa e a forma negativa. Nessa aula nós estamos vendo as respostas curtas, tá? De perguntas, né? De frases interrogativas. Ok? Bom, uma aula mais simples hoje, apenas para que você possa
aperfeiçoar o seu inglês, tem no conteúdo. E a partir, acho que da semana que vem, a gente vai ver, não me lembro se alguns exercícios práticos, ou então já vamos entrar no outro assunto. Ok? Thank you very much and see you soon.